eu disse no meu vídeo de BNA, teve uma época da minha vida que eu tava muito furry. E uma das minhas obsessões nessa época era Animal Crossing. Só que eu era o fã mais larper do universo, porque eu não tinha acesso aos jogos. Bom, pelo menos não aos jogos que eu queria jogar, que no caso eram New Horizons de Switch ou Pocket Camp de mobile. Sim, meu celular era tão ultrapassado que ele não rodava isso. E mesmo que eu quisesse jogar o de GameCube, meu PC e celular na época não rodavam também. E até pouco tempo atrás eu não fazia ideia de que existia um jogo pra DS. Sinceramente, eu não sei como isso passou despercebido por mim na época, mas enfim, é um caso semelhante a Pokémon. Eu era muito mais fã dos bichinhos do que dos jogos em si. Então, eu vivia pensando que seria legal ter um anime sobre. E enquanto eu procurava na época se existiam planos disso, eu descobri que, pasmem, existia um filme animado de Animal Crossing de 2006. Claro, a época significava que eu não teria aparição de algum dos meus villagers favoritos, como a Isabelle, o Digby, o Raymond, o Flick. Mas sabe, ainda assim, meu Deus, um filme de Animal Crossing! Gekijoban Dobutsu no Mori foi um filme lançado em 16 de dezembro de 2006, sendo lançado como uma forma de promover ainda mais Animal Crossing Wildlife, que estava sendo um sucesso na época, vindo com essa ideia de tentar capturar ao máximo o espírito dos jogos, com inclusive algumas pessoas que trabalharam nele sendo chamadas para ajudar no filme por causa disso. É meio difícil bolar uma sinopse sobre ele, mas eu vou tentar. O filme foca na personagem Ai, de 12 anos, uma humana recém-chegada em Animal Town, para poder viver sua nova vida agora de forma independente. Ao chegar, Pelly diz que ela tem que ir até Tom Nook pegar as chaves da sua nova casa, mas chegando lá, Tom se aproveita da pobre coitada, tragicamente a condenando para um emprego de entregadora, o que inicialmente ela recusa, afinal a criança não teve tempo nem de guardar a mala ainda, mas ela acaba aceitando como forma de conhecer mais facilmente os outros habitantes. Aparentemente nos jogos, a gente trabalha pra ele pra poder pagar a casa que ele construiu pra gente, mas aqui eu acho que ele só sentiu o cheiro de desemprego nela. Os dias se passam e ela acaba fazendo amizade com Marge e Rosie, com quem ela sempre passa seu tempo livre, mas misteriosamente, ela começa a achar mensagens em garrafas que diziam que o milagre ocorreria se ela plantasse um certo número de árvores em lugares específicos, o que, depois de hesitar um pouco, ela resolve fazer, vivendo sua vida pacata enquanto espera pelo tal milagre, que supostamente aconteceria durante o festival. Eu disse que é difícil dar uma sinopse sobre esse filme, porque a parte curiosa dele é que meio que não existe um objetivo exato. Digo, não tem uma ameaça, um grande empecilho para algum sonho, uma jornada. Ele é, em suma, a Ai vivendo seu dia a dia normal na cidade nova dela. E eu não tenho problema com filmes que não têm grandes objetivos. Inclusive, eu acho que certos filmes infantis se forçam muito a ter ameaças grandes ao invés de se contentar com seu escopo menor. Isso, por exemplo, é Homem-Cão, que é um filmaço, mas eu acho toda a sequência do Flip a pior parte do filme. Também, o meu filme animado favorito, que é Ernest e Celestine, que a maior parte é muito mais dos personagens vivendo um dia a dia e se conhecendo. O problema, entre aspas, aqui, é que principalmente quando eu vi a primeira vez mais novo, a minha opinião geral era que o filme se assemelhava muito a uma série que teve episódios cortados e juntados para dar 1h20. Eu não concordo mais com essa afirmação, mas eu entendo perfeitamente de onde ela veio, porque o fio que conecta toda a trama é muito fino. A principal ideia dele, como filme mesmo, é explorar de forma simples o sentimento de perseguir um sonho. A Marge quer muito ser estilista, ela se diverte muito desenhando roupas e sonha com o dia em que ela vai poder mostrá-las ao mundo e ver as pessoas usando elas. E suas amigas apoiam nisso, porém, é só quando a Ai vê o brilho do olhar da amiga que ela entende que o que nos move como seres vivos a seguir em frente é aquilo que nós amamos, e ela sente que quer algo que dê uma paixão tão grande e intensa quanto a da amiga. É toda uma ideia muito meiga para um filme focado no público infantil, mas em certo momento, a Marge vai embora para um lugar onde ela poderia se desenvolver como estilista, da forma que ela realmente sempre sonhou, o que é toda uma questão à parte, porque ela não conta pra amiga antecipadamente que isso vai acontecer, o que deixa a Ai totalmente detonada. E eu acho esse momento por si só um tanto engraçado, porque do mesmo jeito que é do nada pra Ai, é do nada pra gente. E eu acho que era pra ser impactante, mas sei lá, a amizade das três, embora fofa, não era uma grande amizade. O filme não tem muito tempo pra desenvolver essa relação a ponto de ser impactante pra nós. Então fica só,
sei lá, engraçado? Isso é tão verdade que quase de forma seguida, a gente tem duas cenas de flashbacks pra tentar aprofundar um pouco mais a relação delas. A primeira com cenas que nós já tínhamos visto, e a segunda colocando algumas novas. Mais tarde ela recebe uma carta da amiga que diz que não contou nada porque sabia que ia chorar, e ela não queria começar sua nova vida com lágrimas. Gata, você podia só ter avisado com antecedência como uma pessoa normal, pra que quando ocorresse não soasse repentino. Até porque ela contou pra Rose e ela tava bem com isso. Nesse momento, a Ai, que tava toda detonada, fica mais contente por ver que elas realmente eram amigas e que a Marge estava pra realizar o seu sonho. Nessa hora, ela e a Rose veem uma chuva de meteoros, e junto daquela mensagem que eu comentei lá na sinopse, que aí acredita virem de um OVNI, isso faz ela perceber que ama o espaço. Eu acho. Digo, depois disso, nós temos um time skip e aparentemente ela tá frequentando um observatório onde ela estuda as estrelas. Mas se não fosse explicitamente dito, eu não saberia que é o caso. Já que isso não parece ser uma vontade grande e sincera dela como a de ser estilista da Marge. Eu imaginaria que ela só tá indo mais a fundo pra saber sobre o OVNI que supostamente chegaria no dia do festival. E não é que essa mensagem do filme seja necessariamente mal feita, ela até tem uns pontos legais. O momento que a Marge e a Ai viram amigas é enquanto elas conversam sobre uma árvore de cerejas, chegando no assunto de torta de cerejas, sendo meio que a forma delas de exemplificarem o amor da Marge por moda, sendo essa a sua torta de cereja. Quando a Ai tá triste, ela se encontra com Wendell, que queria comida, e enquanto eles conversavam, o Wendell comenta que comer deixa ele contente quando tá triste, e quando ela faz o mesmo com esse pensamento, a comida parece se tornar mais deliciosa pra Ai. E considerando que ela recebe a carta da Marge em seguida a isso, eu acho que a ideia era mostrar que, assim como o Wendell adora comer e isso torna ele feliz, a Marge adorava moda e nunca poderia ir atrás da sua torta de cereja a tornaria eternamente triste, como se ela nunca pudesse saborear do mesmo jeito que a Ai fez. Ou sei lá, eu tô pensando demais sobre um filme infantil e eles só queriam adicionar o Wendell de alguma forma, já que ele some logo em seguida. Além disso, claro, tem a, entre aspas, subtrama de aliens que é curiosa? As mensagens em si que a Ai estava recebendo não eram de um alien, e sim do Gulliver, que queria preparar uma surpresa em que as luzes nas árvores durante o festival formariam uma estrela à vista de cima. Então, ele apareceria com uma nave e daria a entender que é um alien. E eu acho engraçado que a forma dele de se mostrar um alien é falar umas frases em inglês soltas. Ou seja, de acordo com Animal Crossing, americanos são aliens. Mas tudo dá errado quando a nave dele bate alguma coisa. Então, ele pede ajuda aos villagers para achar as peças e consertá-las. Acontece que, enquanto a Ai e os seus amigos vão atrás de uma delas, o que eles acham é, na verdade, um verdadeiro alien. E em seguida, outros discos voadores vêm o resgatar. Foi isso que o Gulliver bateu, a propósito. Aí ele agradece a Ai, virando uma versão 3D da cabeça dela de qualidade questionável, e eles simplesmente vão embora, oficializando que existem aliens em Animal Crossing. Ao que parece, no New Leaf e o New Origins, tem referências a aliens na TV, mas tipo, é uma parada meio easter egg e tal. Aqui é genuinamente uma aparição. E é uma coisa tão jogada e repentina, quase como se fosse só um modo de segurar mais a trama. Então, é por isso que eu digo que o fio que molda a trama parece meio sensível. A ideia da paixão pelo que você gosta é tão secundária na trama que a tal torta de cereja da protagonista é algo que basicamente não faz diferença pro andamento do filme. E os aliens é um elemento que sequer é realmente tratado até o final, já que as mensagens vinham do Gulliver e não de um alien de fato. E mesmo que ainda assim seja uma trama mais fechada que a principal, ela ainda é muito secundária. Vale comentar que tem um outro humano no filme também, o Yu, e ele é um personagem. Eu não sei porque ele existe como humano, sendo que o papel dele podia ser facilmente dado totalmente ao Afonso, que segue ele pra todo canto. O moleque por si só é meio estereótipo de menino que gosta de ir atrás de insetos, aventuras, se botar em perigo e é travesso com brincadeiras bobas. Eu não sou muito fã dele porque, sei lá, ele não é muito carismático e sequer tem o bônus de ser um bichinho fofinho, já que a Rose, mesmo sendo amiga da protagonista, também é bem solta na trama. Mas ela tem o propósito de ser fofa, então é totalmente perdoável. Já ele é tipo um cebolinha não engraçado. E tá lá mais pra fazer aquela piada de ai, garotos, como eles são bobões e imaturos. Embora eu sinta que no caso da Aya, ela corta pro outro lado. O que eu tenho pra adicionar em cima disso é... Bom,
O filme tem personagens bem fofinhos, mas eles não são muito memoráveis por si só, o que eu imagino que deva ser um problema até pra quem jogou os jogos, já que, como eles são simuladores de vida, eles devem ser muito mais interessantes por lá, já que a maioria deles nem tem muitas falas. Mas o maior crime desse filme pra mim é que eu descobri que nesse jogo já tinha o Rudy, mas ele não tá no filme. Maldito seja que decidiu que a minha única oportunidade de ver ele animado não seria realizada. Pra quem não sabe, o Rudy é misteriosamente idêntico a minha OC no Nilo, sabe? Rato rosa, loiro, embora nessa época ele fosse mais puxado pro roxo. Eu acho isso sempre muito engraçado, porque quando eu criei a minha OC, eu não conhecia a existência dele, e mesmo assim, eu acabei virando um sósia dele. Brincadeiras à parte, eu acho que a única coisa do filme que eu acho inegavelmente excelente é a trilha sonora dele. A maioria das músicas são dos jogos, que tem excelentes músicas. E aquela usada na cena que o Yu resgata o Alien é bem legal, dá uma elevada na cena em si. E é até engraçado porque eu fiquei muito surpreso com o fato de que a música de maior destaque do filme é a KK Bossa, que na hora que eu ouvi eu pensei, nossa, em alguns momentos ele parece um pouco Garota de Ipanema, né? Eis que, pasmem, pesquisando na Wiki, eu descobri que eu não fui o único que notou isso. Ou seja, eu não tô ficando doido. Eu me sinto muito burro de não fazer ideia de que tinha uma música inspirada em Bossa Nova em Animal Crossing. Eu adoraria botar um trecho comparativo aqui, mas você sabe, é um jogo da Nintendo e eu gosto muito de ser um canal com zero strike. Mas eu também posso dizer que a animação não é ruim. Digo, eu acho que elas são muito on-model, de forma que ela é meio estática, embora o movimento em si não seja exatamente duro. Faz sentido? Tipo, a tromba da Marge não se mexer nos jogos faz sentido, já que, sabe, são jogos meio antigos, modelos 3D mais velho e tal. Funciona. Só que aqui ela só fica parecendo um bully de chá ao invés de um elefante. Não é um filme feio. Eu até gosto de como os cenários parecem uma pintura à parte, mas definitivamente não parece um filme feito pro cinema. Falta muita energia na animação dele, na minha opinião. Energia essa que podia até tornar ele mais interessante. No todo, meu pensamento ao terminar o filme era: ele é um ok bonitinho, mas será que eu não colocaria ele na mesma lista de outros filmes esquecíveis que já analisei aqui no canal se não tivesse animais bonitinhos? Aí eu lembrei que há um tempo atrás eu assisti o filme do Cinnamon Roll, que é um personagem que eu gosto e envolve um monte de cachorrinhos fofos. Só que ele é um dos filmes mais chatos que eu já assisti na minha vida. E eu fiz até roteiro sobre, mas joguei fora após perceber que tava disputando com o próprio filme pra saber qual era pior, meu roteiro ou ele em si. Ele é suficientemente legal pra passar o tempo vendo, principalmente pra uma criança que não vai notar o quanto ele é meio, sei lá, vazio. Mas ele parece muito mais um filme feito por pessoas que não sabem como filmes funcionam, e por isso a base dele só é meio fraca. Mas sabe, no todo ele não é nem bom nem ruim, é inofensivo. Obrigado por ver esse vídeo até aqui, veja os outros vídeos do canal caso esteja interessado, dá like, se inscreve e aperta o botão de hype caso disponível. Tchau!